No fundo, do meu ponto de vista, o Estado, apesar de o anterior governo insistir que não, deixou muito à sua sorte os mais pobres, os mais desfavorecidos, aqueles com menos possibilidade de reagir aos impactos negativos da crise e atingiu profundamente a classe média. O que interessava, sobretudo, eram os reequilíbrios financeiros e importava colocar tudo numa determinada lógica, a ter lucro, a dar lucro, as coisas para serem rentáveis, ou pelo menos a não ter prejuízo, mesmo com severos incómodos para os cidadãos no que toca a serviços públicos. Em Lisboa, enfim, não sei exatamente como é em Coimbra, mas em Lisboa houve cortes claros nas carreiras, no número de carreiras de autocarros. No metro foram espaçados o número entre as passagens das carruagens e diminuído o número de carruagens, enfim, tudo no sentido de atingir o equilíbrio. Foi isso que um poeta de Coimbra, descobriu e que retratou um poema que se chama Balada dos Aflitos. Irmãos humanos tão desamparados, a luz que nos guiava já não guia. Somos pessoas, dizeis, e não mercados. Este, por certo, não é um tempo de poesia. Gostaria de vos dar outros recados, como pão e vinho, e menos mais-valia. Irmãos meus que passais um mau bocado, e não tendes sequer a fantasia de sonhar outro tempo e outro lado, como António, diga Deus a Alexandria, desconcerto do mundo tão mudado, tão diferente daquilo que se queria. Talvez Deus esteja a ser crucificado neste reino onde tudo se avalia. Irmãos meus, sem valor acrescentado, roguei por nós, Senhora da agonia. Irmãos meus, a quem tudo é recusado, talvez o poema traga um novo dia. Rogai por nós, Senhora dos aflitos, em cada dia em terra naufragados, mão invisível nos tem aqui por escritos, em nós mesmos, perdidos e cercados. Venham por nós os versos nunca escritos, irmãos humanos, que não sois marcados. Bom, e uma das consequências que mais doeu, e nesse aspecto doeu-me a mim particularmente, há bocado estava a dizer à minha querida amiga, que me doeu muito, é que eu olhando para a minha geração, e provavelmente vocês têm seguramente conhecimento dos casos, se não vos aconteceu também a vocês, o que aconteceu é que esta crise provocou para aquela que é considerada a geração mais bem preparada do país, provocou essencialmente um incontornável imperativo de terem de emigrar para rentabilizar aquilo que aprenderam e aquilo para que se prepararam. Da minha geração, todos os meus amigos têm, se não um, às vezes dois e por vezes mesmo 3 filhos fora, a trabalhar no exterior. É claro que podemos dizer, ainda bem, que eles estão tão bem preparados e que vão para o exterior e que se inserem em novas sociedades com grande capacidade de adaptação e conseguem viver e provavelmente vão ter carreiras magníficas e vão ganhar mais dinheiro do que nós enfim, vão construir outras situações que não teriam aqui. Mas o que é certo é que este problema é um problema que tem consequências graves sobre o potencial de crescimento da economia. O facto de saírem daqui quadros jovens, a idade que podem espalhar todo o seu potencial e encampimente, consomem, pagam impostos, procriam já agora, também por causa da segurança social e por aí fora. Portanto, isto é muito, muito complicado. Estes números foram só até 2014, ainda não há um número de 2015. Com o número de 2015, de certeza, saíram mais de 500 mil pessoas. Grande parte destes 500 mil pessoas que saíram de Portugal são pessoas altamente qualificadas ou mediamente, pelo menos, qualificadas. Não tem nada a ver com a imigração dos adolescentes, como é evidente. São pessoas jovens que muitas delas saem daqui sem terem família cá, família, isto é, marido ou mulher, e, portanto vão constituir família no exterior e acabam por ficar lá, obviamente, virão cá seguramente ver os pais e os avós, mas não mais do que isso. Portanto, isto significa uma saída de 10% da população ativa de Portugal em 4 anos, que é verdadeiramente dramático. Ainda por cima,
havia aqui uma geração, sobretudo na área da ciência, da investigação, que tinha vindo a marcar uma mudança muito importante no tecido científico português. E muitas dessas pessoas também acabaram por sair. Sobre esta matéria, também ainda Manuel Alegre escreveu um poema que se chama Estradas Ermas junto ao mar. Pouco a pouco eles partiram. Sonhavam outros mundos dentro deste mundo. Levaram as suas palavras carregadas de bandeiras a esvoaçar ao vento. Levaram o próprio vento que por vezes trazia as guitarras secretas das líricas ilusões. E as tardes de verão, e o cheiro de jasmim, e as raparigas debruçadas das janelas, e as estrelas ardentes que deixavam pelas estradas ermas junto ao mar. Levaram o próprio mar que estava dentro dos íntimos caminhos nunca desbravados. Levaram os livros que narravam as próprias cidades e a abstração de suas casas e suas ruas onde se juntavam todos e ninguém. Levaram as manhãs anunciadas e o amor de uma noite de um só verão. Levaram o próprio amor. Levaram a noite e o verão, a teoria e os teoremas, as gramáticas viradas do avesso, as praças e os poemas e, sobretudo, aquele verso onde os povos passavam a cantar. Pouco a pouco, partiram e só deixaram estradas ermas junto ao mar. É claro que este programa de ajustamento não deixa de ser acompanhado com sucessivas justificações teóricas. Primeiro, instalaram-nos um enorme sentimento de culpa. Tínhamos sido a crise era a nossa culpa, que tínhamos todos vivido acima das nossas possibilidades, comprando Ferraris a esmo, Porsche, Maseratis, televisores e outras coisas no género, fazendo viagens para sítios ignotos. Viajámos demais, portanto, comemos demais, bebemos demais, do bom e do melhor. Não devíamos ter feito isso, porque não podíamos. Depois explicaram-nos que não havia alternativa senão aquela que foi aplicada, como já vos disse, os cortes e mais cortes, os rendimentos das famílias, os salários, as pensões, enfim, aumentos de impostos, emagrecimento brutal do Estado Social. Tínhamos benefícios a mais para a riqueza que criávamos. Tínhamos também um Serviço Nacional de Saúde melhor do que aquele a que tínhamos direito. Enfim, podemos tratar de tanta coisa e ter tanto apoio médico. E, portanto, era preciso interiorizarmos estas verdades. Ora, isto não se faz apenas por uma via. Era preciso sentir-nos culpados para aceitar a punição, sob a forma de ajustamento que colocou novos contra velhos, empregados contra desempregados, trabalhadores no ativo contra reformados, trabalhadores do setor privado contra funcionários públicos. E, para isso, era fundamental que houvesse uma barragem comunicacional nos jornais, nas rádios, nas televisões, nas redes sociais. Quem escreveu sobre isto foi Luís Filipe Castro Mendes, no seu ensaio sobre o cotidiano. O cotidiano não cega. Nós é que estamos distraídos. Não pensamos. Ouvimos falar na televisão pessoas que pensam que estão a pensar e assim ganham a sua vida. Dói-nos a vida, mas dizem que abracemos. Porque pensamos em viver do mesmo modo que as pessoas que pensam que estão a pensar e falam na televisão. Agora, as pessoas que pensam que estão a pensar e ganham a vida na televisão dizem-nos que perdemos a nossa. E é bem feito. E ainda devia doer mais. O cotidiano não segue. Nós é que estamos distraídos.